Salve, salve, meu querido aluno, meu querido futuro auditor fiscal do estado do Ceará. Pois é, estou aqui para a gente dar início à nossa matéria de processo administrativo tributário, para você que quer ser auditor fiscal do estado do Ceará, ok? É uma matéria de suma importância, porque no último edital ela veio separada de legislação tributária e ainda veio com peso 3. Foram 15 questões com peso 3, então a gente acredita que agora não vai ser diferente. Tá? O processo administrativo tributário é uma das nuances, uma das vertentes da legislação tributária. Só que na legislação tributária, você viu comigo, a gente estuda a parte material do direito e agora no processo, no PAT, digamos assim, a gente vai estudar a parte processual da legislação tributária. Bom, então a gente vai entender aí certinho como é que funciona todos os trâmites aí processuais da legislação, ok? Vamos começar. Vamos dar início aqui então. Tá o nosso... Venha aqui. Opa, volta. Aí, tá aí. Processo administrativo tributário para a Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Então vamos que vamos. Deixa eu passar aqui o slide. Tá, gente. Bom, fica aí meus endereços das redes sociais, como de praxe. Já sabe onde é que eu encontro o professor Fantoni. Eu quero tirar dúvida com o professor Fantoni. Vai tirar dúvida, não tem como você não me achar aí, tá? Basicamente, mais rápido é mandar pelo Instagram, né? Mas pode mandar e-mail também, grupo do Telegram aí. Eu tenho um grupo no Telegram. Tá tudo isso lá no link. Tem lá na minha bio, tem um link que você tem todo acesso aí a tudo, tá bom? Então fique à vontade aí para tirar suas dúvidas. Não fiquem com dúvida. Não fiquem com dúvida. Bom, qual a legislação aplicável? O que a gente vai precisar usar aqui, Fantoni, para a gente aprender o processo administrativo tributário? Bom, a base de tudo está na nossa Constituição Federal, né? Quando a gente for estudar os princípios que regem o PAT, a gente vai pegar os princípios que estão previstos na Constituição Federal e usar eles, ver como é que eles se aplicam ao nosso processo administrativo, tá ok? A lei que rege o PAT no estado do Ceará é a Lei 15.614, 2014, tá bom? Já atualizada, óbvio, né? Com todas as atualizações. E a gente também tem um decreto aqui, 32.885 de 2018, que é o regulamento do processo, que vem, inclusive, ele vem estabelecer, regulamentar a formação do CONAT, né? Que é o Conselho, né? Da Administração Tributária que julga os processos, os recursos, tá? Em primeira e segunda instância, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, você não precisa estudar toda a lei, todo o decreto, porque vocês vão ver que 90% do que está aqui no decreto já está na lei, tá bom? Só que tem algumas coisinhas que tá melhor explicada no decreto, que não está na lei, então o que eu fiz? Eu complementei, tá? O que você precisa saber para gabaritar o nosso PAT do estado do Ceará está aqui nos slides, tá? Aqui nesse nosso material, tá bom? Tudo que você precisa saber eu coloquei aqui. Então trouxe os artigos da lei que são importantes, trouxe os artigos do decreto que complementam a lei e é com isso que a gente vai para a prova. Tranquilo? Não precisa ficar baixando lei adoidado aí para ficar se matando de lei, guardando papel, imprimindo. Não precisa disso não. Vamos aqui pelo material que vocês estão bem. Como é que vai ser o nosso sumário aí, ó? Vou fazer nesse primeiro bloco uma introdução para te explicar, né, o que é o PAT. O PAT não é uma matéria que as pessoas veem na faculdade, não é uma matéria que normalmente cai separadamente, de forma isolada, nas provas de concurso, né? Então a gente tem que dar uma introdução para mostrar onde é que você está, se situar, para ficar mais fácil a compreensão dos artigos depois, né? Vou falar sobre os princípios constitucionais que regem o PAT, a importância deles, vou explicar eles para que vocês tenham o conceito disso para a prova, tá bom? Depois a gente vai entrar na parte do contencioso. Já grava essa palavrinha bonita aí, contencioso. O contencioso administrativo já é a parte da lide, já é a parte do trâmite processual, tá? Já é a parte das defesas, das impugnações, as brigas aí entre contribuinte e fisco, tá ok? E aí a gente vai estudar a competência do órgão julgador, que é o do CONAT,
a estrutura e a organização dele, quantos jogadores tem, quantas células são, se é Câmara, qual a função do presidente. Então, enfim, a gente tem que estudar aqui a composição, a organização, a estrutura do CONAT, tá bom? E daqui realmente é onde tem mais artigos no decreto. Daqui eu tirei mais informações do decreto. E depois a gente vai para a parte processual, tá? A parte processual que vai tratar das intimações, as formas de intimação, tá? Os prazos, como é que são contados, os prazos que devem ser atendidos, cada intimação, cada recurso, tá bom? Algumas nulidades, algumas causas de nulidades processuais, tá? Se fizer esse tipo de coisa, esse processo vai ser nulo, cerceamento de direito de defesa, tá? Os casos de impedimento, suspeição do julgador. Então nós vamos ver o que pode gerar nulidade no processo administrativo. As provas, como é que são manuseadas, o manejo de provas durante a fase processual, também de suma importância. Tá? Vamos estudar os recursos de primeira instância, de segunda instância, os nomes dele, quem é que julga os recursos, quais são os prazos desses recursos, quais são as formalidades que eles têm que ter, tá ok? Vamos estudar também a parte recursal. E aí, no final da nossa lei, também tem alguns procedimentos de restituição, tá? E eu vou fazer alguns casos práticos aqui, não exercícios em si, porque esse módulo é teórico, mas alguns casos práticos aqui para vocês associarem a teoria a como pode ser cobrado na prova. Vou montar aqui alguns exemplos mais didáticos, digamos assim. Tá ok? Tranquilo até aqui? Então, é isso que nós vamos ver. Está lá previsto na nossa lei 15.614 do estado do Ceará. Então, seguindo. Gente, antes de mais nada, o estado, né? Ele tem três funções políticas, digamos assim. O estado tem a função legislativa, né? O estado aqui, vamos botar o estado do Ceará agora, vamos ser bem direto ao nosso ponto. Que é aquele que tem a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né, que tem a função de elaborar as leis e executar a fiscalização do Executivo, certo? Então, a lei do PAT foi elaborada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É o Estado exercendo sua função legislativa. O Estado também tem, através do Poder Executivo, que exercer sua função administrativa, né? E aí vocês, como auditores fiscais da Receita Estadual, vão exercer a fiscalização, a sua auditoria dentro do Estado, ok? Então é a função típica do Estado, função primordial. Administrativa é do Poder Executivo, mas também tem a função jurisdicional do Estado. Tá? E essa função jurisdicional, a função de julgamento, é do Poder Judiciário, né? Do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Só que o processo administrativo tributário também é uma função jurisdicional. A gente chama isso de uma jurisdição atípica. Por que atípica? Porque durante a ocorrência do PAT, o nome mesmo já diz, o processo administrativo tributário, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter o Estado, através do seu órgão administrativo, né, o Poder Executivo, ou seja, a Secretaria de Fazenda, exercendo uma função de julgamento. Então, no PAT, eu posso afirmar, olha só que bonito, eu posso afirmar, se a CESP cobrar na prova, que o processo administrativo tributário, ele seria tão somente o Estado exercendo a função jurisdicional de maneira atípica. Atípica. Por que de maneira atípica? Por que atípica? Porque o papel de exercer essa função jurisdicional seria do Poder Judiciário, tá? Mas tem diversos intuitos atrás disso, e eu vou te explicar daqui a pouco melhor, mas basicamente o princípio da economia processual e da celeridade processual, tá? Indicam que seria de bom alvitre que o próprio Estado exercesse um saneamento, um controle de legalidade. Olha, o PAT seria um controle de legalidade dos atos administrativos,
Que ato administrativo é esse? Do lançamento tributário. O lançamento tributário, gente, é um ato administrativo, certo? Então, o processo administrativo tributário seria o controle de legalidade desse ato administrativo. Seria um controle de qualidade do crédito tributário. Então, para que não enchemos o Poder Judiciário de ações, de recursos, ações anulatórias, ações declaratórias, ora, dê-se a oportunidade do Estado sanear esses processos, essas autuações, esses autos de infração, pela via administrativa. Então, é o Estado, através da sua função administrativa, através do seu poder executivo, exercendo a jurisdição de maneira atípica. Porque função jurisdicional é função primordial do poder judiciário. O Estado, quando ele se reveste da condição de julgador, o julgador, mesmo que seja administrativo, ele está exercendo a função jurisdicional de maneira atípica. E para isso ele tem que cumprir vários requisitos, várias formalidades, dentre as quais cumprir os princípios constitucionais que regem o devido processo legal. Tá ok? Então, a gente não pode esquecer que a atividade de julgamento de processos no âmbito administrativo é o exercício da função jurisdicional de maneira atípica pelo Estado, que quer fazer o quê, gente? Quer exercer o controle de legalidade sobre seus atos. Princípio da autotutela, você viu isso em direito administrativo. O princípio da autotutela, certo? O princípio da autotutela diz que o Estado pode, e esse poder é um poder-dever, pode e deve revisar e até anular os seus atos quando tiver evado de vício, certo? Então, se um ato administrativo, por exemplo, o nosso principal exemplo, o lançamento tributário, o auto de infração, ele contiver algum vício, ele pode ser saneado na via administrativa. Não precisa o contribuinte gastar para ir para o judiciário, porque você tem que recolher custas, certo? Para o judiciário, sendo que isso pode ser resolvido na via administrativa. E outra, se isso não puder ser resolvido na via administrativa, o contribuinte, ele pode ainda assim recorrer ao judiciário. Então ainda existe a inafastabilidade do judiciário. Se ao final das contas ele não conseguir ter o pleito dele atendido em âmbito administrativo, no PAT, e ele achar que ele tem o direito, ele pode ainda assim recorrer ao Poder Judiciário sem problema nenhum. Então o PAT, olha só que interessante, seria uma primeira oportunidade, mais uma oportunidade, do contribuinte sanear os seus problemas junto ao fisco. O contribuinte recebeu uma cartinha de amor, né, chamada auto de infração. Ele abriu a cartinha, o fisco falou assim: oi, você me deve 1 milhão. Você fala: eita porra, não estou preparado para isso. Não tenho nem roupa para isso. Como é que eu faço? Procura o seu advogado, procura o seu contador, tá? E vamos impugnar. E aí você tem duas opções. Você pode impugnar diretamente na via judicial ou você pode impugnar isso na via administrativa. E aí quando você faz a impugnação na via administrativa, isso vai ser julgado dentro do CONAT, dentro da Secretaria de Fazenda. E aí você dá início ao processo administrativo tributário, seguindo todos os ritos legais que nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá bom? Com todas as formalidades. Beleza? Então, resumindo esse slide, ó, o processo administrativo tributário seria, tão somente, o Estado exercer a função jurisdicional de maneira atípica, ok? Pelo controle da legalidade. Tamo junto? Então tá bom. Tá bom. Nós estamos juntos, isso é importante. Seguindo. Bom, olhando esse desenhozinho, você vai imaginar. A primeira coisa que vem à sua cabeça, né? Você vai falar: porra, Antônio, mas é o seguinte. Olha o olhinho, olha o olhinho dele aqui, ó. Nada é por acaso. Olha o olhinho dele aqui, ó, que bonitinho. Vou botar de vermelho aqui, ó. Fumou um baseado, tá com o olho vermelho. Olha o olhinho dele. Quem é esse aqui? Adivinha? Este é o sujeito ativo. Sujeito ativo da operação. Quem é o sujeito ativo da operação? Estado do Ceará. É o fisco. Através do fisco, né? O braço
financeiro do Estado é o fisco. E quem é esse aqui, ó? Tadinho. Quem é esse aqui, pequenininho? Sujeito passivo da operação, contribuinte ou responsável, né? Bom, você vê que não há uma paridade de forças, uma paridade de armas, né? O Estado tem a mão muito mais pesada que o contribuinte. Sim. Então é essa a primeira visão que vem na cabeça do contribuinte ou até mesmo do leigo. Ora, Fantoni, o PAT é muito injusto, né? Porque eu tenho um fisco, que é um fisco que fez a autuação, ele lavrou o crédito tributário, e depois esse fisco mesmo vai fazer o julgamento. Ora, é óbvio que eu vou perder. Se o fisco já cobrou o crédito tributário, ele já me autuou, por que no julgamento ele vai me dar a razão? Pera lá. E eu entro e falo para vocês de cadeira. Tá? Inclusive, esse professor que vos fala foi julgador de processos por 3 anos. Tá? Vocês estão subestimando a nossa capacidade de trocar de camisa. Tá? Quando a gente está no exercício de auditor fiscal, lotado nas celas de fiscalização, tá? A minha atividade ela é plenamente vinculada à lei e eu não tenho a oportunidade de manusear provas, de oportunizar o contraditório ao contribuinte por muitas vezes. Eu detecto um fato e se aquele fato, para mim, naquele momento for um fato gerador, eu sou obrigado a autuar o contribuinte. Eu lanço o crédito tributário, eu sou obrigado a fazer isso. E muitas vezes, via malha fiscal, o próprio sistema detecta uma inconsistência e manda a autuação para o contribuinte. Tá ok? Já quando você vai para o julgamento, e você vai ver daqui a pouco comigo, que existem alguns critérios que o auditor fiscal ele tem que preencher para que ele possa galgar ao cargo de julgador, tá? Quando ele vai para a figura de julgador de processo, tá? Quando ele vai para o julgamento, a gente troca de camisa, tá? E aí, antes de mais nada, a gente tem que se revestir da qualidade da imparcialidade, tá? O julgador de processos ele deve ser imparcial. Eu deixo de ser auditor fiscal e passo a ser julgador, tá? E o nome pode ser conselheiro. Eu passo a ser conselheiro do conselho, de contribuinte. Tá ok? Então, muita calma nessa hora. Neste momento em que eu viro julgador, tá? Eu sou obrigado a sobrepesar as provas. Eu vou pegar de um lado aqui a autuação. Ah, mas foi feita por um colega seu. Foi, mas isso não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o que está nos autos. De um lado, a autuação. Do outro lado, as provas. A defesa do contribuinte. E aí eu vou manusear as provas e vou formar o meu convencimento como juiz de primeira instância, como conselheiro, como julgador, tá? O juiz, entre aspas, né, gente? Juiz administrativo. Então, nesse momento, eu não estou ali, mesmo sendo auditor fiscal concursado, eu não estou ali defendendo o crédito tributário. Eu estou ali defendendo o certo. Uma vez eu fui dar uma palestra e um contabilista no CRC, e o contabilista me perguntou, Fantoni, mas como é que vocês estão lá? Você é mais pró-fisco ou mais pró-contribuinte? Que tem essa estigma. Falo, cara, eu sou pró-justo. Eu leio a autuação, leio a defesa, leio a legislação e vejo o que faz mais sentido para mim. Formo meu conhecimento, meu convencimento e faço minha decisão, meu parecer, tá? Fundamentado. Todo ato administrativo deve ser fundamentado. Tá bom? Eu não posso, eu vou manter o crédito tributário porque quem fez foi meu colega. Tá? Aí já fere de morte o princípio da motivação. Todo ato administrativo deve ser motivado, então esse ato vai ser nulo se eu não motivar o meu julgamento. Tá ok, gente? Então, há sim a imparcialidade, há sim uma certa paridade de armas. E digo mais, lá naquele órgão que eu falei para vocês, chamado CONAT, que é onde tudo acontece em termos de julgamento, a composição dele, ela é paritária. A gente vai estudar a composição deles depois, tá? Eu tenho representantes do fisco e representantes do contribuinte, isso. Então, quando eu formo as células, as câmaras de julgamento, eu tenho representantes do fisco e dos contribuintes.
a OAB indica, a Federação de Indústria indica, tá? A Federação do Comércio indica. Então a gente tem advogados, contadores que representam também os contribuintes, tá? E aí as decisões lá nas câmaras são decididas de maneira colegiada. Então não é o fisco acha você não vai achar que o fisco que autuou é o mesmo que vai julgar. Inclusive é até proibido que o cara que participou da fiscalização depois venha a ser julgador, é proibido, tá? Isso é um impedimento. Então nesse caso a gente tem essa imparcialidade para que seja o processo seja atenda à lisura, né? E seja confiável. Senão o PAT perde o propósito. Okay? O objetivo do processo administrativo é justamente a gente ter uma lisura processual, é justamente a gente desafogar o judiciário. Se a gente levar um PAT nas coxas, um PAT de qualquer jeito, ora, os contribuintes não vão mais querer recorrer de maneira administrativa, vão recorrer direto ao judiciário, e aí perde o propósito, né? A gente não consegue mais atender o nosso objetivo primordial, que é de sanear, de fazer o controle de legalidade do ato administrativo, tá bom? O PAT é um controle de legalidade do ato administrativo, tá ok? Então, tranquilo. Bom, vamos lá. Voltando, então. Então, essa figurinha aqui é só uma charge, mas que não representa a realidade processual, beleza? Beleza. Tá bom. A relação jurídico-tributária, eu já tinha passado para vocês em legislação, mas só para vocês, né, não ficar em branco o slide aqui, em que momento, né? Que momento a gente tem a ocorrência, né, do fato gerador, a partir da ocorrência de um fato jurídico, em que seja tipificado em lei, né? Em lei, como hipótese de incidência do ICMS. E a partir desse fato gerador, né, o fisco tem aquele prazo de 5 anos para fazer o quê? O lançamento. O lançamento tributário. Então, eu vou botar aqui, né, um prazo de 5 anos para formalizar o crédito tributário. Só lembrando, né, gente, que esse prazo de 5 anos é o prazo decadencial, tá? Aí, o lançamento foi cuidado, outra coisa, né, gente? Porque nós estamos falando de ICMS. Quando a gente fala de ICMS, o ICMS é um tributo, né, que o crédito tributário é lançado por homologação. Então, a partir da declaração da entrega da EFD, da escrituração fiscal digital, né, pelo contribuinte, a partir da entrega da EFD, já ocorre o lançamento, não há mais se falar em decadência, certo? Isso aí é a súmula 436 do STJ, se não me engano, 432 do STJ. A partir dessa entrega, fica o fisco sujeito ao prazo de 5 anos, que é um prazo prescricional. Beleza? Bom, aí nesse caso, como o próprio contribuinte declarou, não há que se falar em empate. Mas, no caso de dizer o lançamento de ofício, né, o lançamento de ofício é usado de maneira subsidiária ao lançamento por homologação. Se o contribuinte entregou o livro fiscal lá e o ICMS estava destacado a menor, o fisco vai lançar essa diferença de ofício. Ou quando detectado que houve uma infração à legislação tributária, o fisco também vai lançar de ofício esse auto de infração. Então, lançamento de ofício, eu estou falando aqui de um auto de infração. Quando o fisco lança esse auto de infração, o primeiro passo que ele tem que fazer é dar ciência ao autuado, ciência ao sujeito passivo. Para quê? Para que no prazo de 30 dias ele possa entrar com uma impugnação, ele possa se defender, apresentar sua defesa administrativa. Quando ele apresenta essa defesa dentro do prazo de 30 dias, a gente fala que ele apresentou essa defesa tempestivamente, ou seja, no tempo correto. E aí ela tem um condão, né? Ela tem um condão de cara já de suspender a exigibilidade do crédito tributário, certo? E aí eu tenho início do nosso PAT. Então, como é que se inicia o PAT? Primeira questão de prova. Isso aqui eu vou até olhar no seu olho. Daqui a pouco eu volto para esse slide, tá? Mas eu quero olhar para você não errar isso na prova, tá?
Em que momento eu posso afirmar que eu tenho início do pátio, início do contencioso? É quando eu lavro um auto de infração? É quando eu dou ciência a esse contribuinte do auto de infração? Ou é quando eu tenho a impugnação tempestiva do auto de infração? A resposta correta é: o PAT se inicia com a apresentação da defesa ou da impugnação ou do recurso de forma tempestiva. Então, o nosso chamado contencioso, que é a briga, a lide, a porrada e tal, ele se dá início com a impugnação pelo sujeito passivo do lançamento tributário. Tá bom? Por quê? O contribuinte ele pode pegar, deixa eu voltar aqui, receber esse auto de infração e dentro de 30 dias, ao invés de apresentar defesa, ele pode chegar aí, volta lá, ele pode chegar e simplesmente pagar. Ah, não, realmente eu fiz merda aqui, fisco. Eu concordo com você, eu vou pagar esse auto de infração. E aí, quando ele paga o auto de infração, o que diz lá no Código Tributário Nacional? O crédito tributário foi extinto. Pagamento é extinção do crédito tributário. Houve contencioso? Não. Houve lide? Não. Houve recurso? Não. Ele pagou, acabou. Ou ele pode fazer o seguinte: caguei, eu não vou nem apresentar defesa e não vou nem pagar. Aí a gente chama de revel. A revelia. Ele não fez nada. Aí o fisco considera o crédito tributário definitivamente constituído e encaminha a cobrança para a dívida ativa, para a cobrança judicial. Quem faz essa cobrança é a Procuradoria-Geral do Estado. Aí já não é mais a Secretaria de Fazenda, tá? Já foge da nossa matéria. Beleza? Então a gente só vai ter PAT se houver uma impugnação tempestiva do lançamento tributário do auto de infração. Ok? Tamo junto? Tranquilo? Coisa linda. Coisa linda. O processo administrativo, tá? Desculpa aqui. O processo administrativo, ele se diferencia do judiciário, tá? Por quê? Ele tem trâmite na própria administração tributária e é regido pelas normas específicas dos tributos. Já o processo judicial, tramita no Poder Judiciário, tem por base o Código de Processo Civil, além da legislação tributária específica, tá? Sendo que no processo administrativo, a gente tem a gratuidade, não se paga para entrar com defesa administrativa. Já o processo judicial, você tem que recolher custas, tá? Para entrar com uma ação ordinária, tá ok? Então, como eu falei para vocês, a jurisdição administrativa ela não é uma jurisdição próprio senso, porque esse é o monopólio do Poder Judiciário. É uma jurisdição atípica, tá? O PAT é o quê? É um meio de controle interno dos próprios atos da administração pública, atendendo aos princípios da legalidade e da autotutela administrativa. E você já viu lá com o professor de Direito Administrativo, tá? Então, jurisdição administrativa, inclusive peço licença aos doutores aí, aos advogados, para colocar isso aqui, né, entre aspas, tá? Porque não é uma jurisdição propriamente dita. Tranquilo? Então são só características do PAT. E aí, com relação ao princípio da autotutela, vou ler a 473, que é mais completa, tá? Mas ela fala o seguinte, ó, a administração pública pode, esse pode é deve, né, poder dever, pode anular seus próprios atos quando inválidos de vício, que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvar a apreciação judicial. Então, se um ato administrativo, leia-se auto de infração, tiver algum vício, o poder administrativo, ou seja, a administração pública, ela deve anular esse ato, deve cancelar esse auto de infração, tá? E devolver aí a regularidade fiscal ao sujeito passivo que foi autuado, sem problema nenhum. A gente não pode ter compromisso com erro. A gente, na função de julgador, não está lá para defender o crédito tributário, está lá para defender o certo. Tá ok? Então, a definição de PAT, também chamado de contencioso, é aquele desenvolvido no âmbito da administração pública com finalidade de solucionar lides. Lides são o quê? Brigas, divergências. Brigam, senhores, brigam. Decorrentes do ato impositivo do lançamento do crédito tributário. Ao nível do controle de sua legalidade, eu vou tomar por base a lei do tributo. Aqui, ó, muito importante. O que a questão de prova te coloca, ó?
Controle de constitucionalidade. Constitucionalidade. Rapaz, até para escrever isso aqui é difícil. Tá errado. No processo administrativo tributário, a gente não pode fazer controle de constitucionalidade. Isso é prerrogativa do Poder Judiciário. Ah, Fantônio, eu fui autuado aqui, eu vou alegar na minha defesa que essa lei que me deu base à autuação, ela é inconstitucional. Sabe o que vai acontecer com você no pátio? Vara. O CONAT não tem competência para apreciar matéria de constitucionalidade. A gente só pode apreciar matéria que diga respeito ao controle de legalidade. Tá bom, meu querido? Meu querido, você está entendendo esse negócio aqui? Isso aqui é uma introdução, mostrando conceitos para que você entenda melhor a nossa matéria daqui a pouco. Tá bom? Eu preciso que você entenda esses conceitos, que você saiba onde você vai pisar daqui a pouco, para que a gente assimile isso de maneira mais leve, mais gostosa. Tá ok? Então, por hora, a gente encerra esse bloco por aqui. Essa foi a nossa introdução. E aí, a partir do segundo bloco, a gente vai começar a ver os princípios que regem o processo administrativo no âmbito tributário. Valeu? Forte abraço aí, fique com Deus e até mais.